Ninguém no casamento percebeu, nem a família, nem os convidados, nem a noiva. Mas o homem que estava no altar escondia algo tão sério, tão profundo, que poderia destruir tudo. E o mais assustador é que a noiva só descobriu quando já estava longe de casa, trancada com ele na lua de mel, em um lugar onde ninguém poderia ajudar. Antes de ouvir esse caso, diga nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. E aproveite para se inscrever no canal Amor e Mistérios, porque aqui toda semana tem histórias de casamento com segredos, reviravoltas e finais que aquecem o coração. A noiva se chamava Helena. Ela tinha 32 anos e sonhava com o casamento perfeito. Ela queria algo simples, elegante e cheio de amor. Depois de tantas decepções no passado, ela acreditava que finalmente tinha encontrado o homem certo. O nome dele era Marcelo, um homem educado, calmo, gentil e que sempre dizia as palavras exatas para conquistar. Todos diziam que ele era o par ideal, mas ninguém sabia o que realmente estava por trás daquele sorriso. Helena conheceu Marcelo em um jantar de amigos em comum. Ele apareceu como alguém seguro, alguém que parecia já saber tudo sobre ela. Ele dizia que admirava a forma como ela falava, como pensava, como acreditava no amor. Helena se sentiu vista, escolhida, desejada. E depois de tantas frustrações, ela deixou-se envolver. O relacionamento foi rápido demais. Em poucos meses, Marcelo pediu Helena em casamento, em um restaurante com música suave, vela acesa e um anel que brilhava como uma promessa. As amigas acharam tudo lindo. A família ficou emocionada. Helena chorou de felicidade, mas o pedido escondia algo que ela não sabia. Algo que ele precisava esconder até o dia certo. O casamento aconteceu em um sítio bonito, decorado com flores brancas e luzes douradas. Enquanto Helena caminhava até o altar, ela sentia que estava vivendo um sonho. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia inquieto. Era como se uma voz silenciosa tentasse avisar. Marcelo segurava suas mãos com firmeza. Seu olhar era profundo, mas frio por dentro. Só que ninguém notou, nem Helena. Ela repetiu os votos acreditando em um futuro perfeito. Não havia como imaginar que estava se casando com o homem errado. A festa seguiu com risos, abraços e música. Mas em determinado momento, Helena viu algo estranho. Marcelo desapareceu por alguns minutos. Quando voltou, estava sério, tenso, como se tivesse recebido uma notícia. Ela perguntou se estava tudo bem, e ele respondeu que era apenas cansaço, mas seus olhos diziam outra coisa. Helena tentou ignorar. Não queria estragar o dia que sempre sonhou. Porém, aquele seria apenas o primeiro sinal. A lua de mel seria em uma praia isolada, um lugar escolhido por Marcelo. Helena achou romântico, mas estranho, porque ela sempre sonhou em viajar para outro país. Ele disse que seria melhor um lugar mais discreto, longe de todos. Ela aceitou. Afinal, confiava nele. Eles viajaram no dia seguinte, e assim que chegaram, Helena sentiu um arrepio. O hotel era bonito, mas ficava afastado, cercado por mata e quase sem hóspedes. Marcelo parecia inquieto, como se estivesse esperando algo ou alguém. Helena tentou conversar, mas ele mudava de assunto. E quando ela perguntou por que ele estava tão diferente, ele apenas respondeu que ela precisava confiar. Na primeira noite, algo aconteceu. Helena acordou e percebeu que Marcelo não estava na cama. Ela chamou, mas não ouviu resposta. Levantou e viu a porta da sacada aberta. Marcelo estava lá fora falando ao telefone em voz baixa, como se escondesse cada palavra. Helena tentou ouvir, mas só conseguiu captar trechos. Ela não sabe. Ninguém pode descobrir. Depois da lua de mel. O coração dela acelerou. O medo subiu pelo corpo. Ela voltou para a cama e fingiu estar dormindo. Quando Marcelo retornou, ele a observou por alguns segundos, como se verificasse se ela estava acordada. E, naquele momento, Helena teve certeza de que algo estava muito errado. Mas ainda não sabia o que era, não sabia se estava em perigo, não sabia se aquele homem era realmente quem dizia ser.
E o pior, não tinha como voltar para casa. Helena ficou acordada a noite inteira, com o coração acelerado. Pela manhã, fingiu normalidade. Tomou café, caminhou pela praia, sorriu para os empregados do hotel. Marcelo se manteve calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas ela já não via mais o mesmo homem. Cada gesto dele parecia medido, calculado. No segundo dia, Helena resolveu procurar distrações. Alugou um caiaque, nadou até uma enseada e tentou respirar. Mesmo assim, a sensação de estar vigiada não a largava. Voltou ao quarto cedo. Marcelo estava arrumando uma mala pequena. Disse que iam para uma pousada ainda mais reservada, um lugar que ele conhecia desde criança. Helena hesitou, mas aceitou. Preferiu não discutir no começo da lua de mel. No carro, Marcelo atendeu outro telefonema e baixou a voz. Helena fingiu olhar o mar, mas percebeu que o celular dele vibrava com mensagens que ela não conseguia ver. Quando ele estacionou em frente à pousada, o recepcionista o cumprimentou com um aperto de mão firme. "Bom ver você, Rodrigo", disse o homem com familiaridade. Helena olhou para Marcelo. "Rodrigo?" perguntou. Marcelo sorriu como se fosse apenas uma piada antiga. "É só um apelido de infância", disse. Helena deixou passar. Achou estranho, mas não suficiente para brigas. O quarto da pousada era rústico, iluminado por janelas amplas que davam para o mar. À noite, enquanto Marcelo dormia, Helena aproveitou para vasculhar a bolsa dele. Não era algo que ela imaginasse fazer antes do casamento, mas a dúvida mordia como uma ferida. Encontrou cartões de visitas com nomes diferentes, recibos de hotéis em cidades que ele nunca havia mencionado e um pequeno caderno com anotações truncadas. Havia ali uma lista de nomes e datas, e ao lado uma palavra repetida: resolver. Helena deixou o caderno no lugar, com a respiração presa. Decidiu esperar por mais sinais. Na manhã seguinte, caminhou até a vila e conversou com uma senhora que vendia artesanato. A mulher olhou para Marcelo e fez um comentário. "Você não é o mesmo Marcelo de anos atrás. Ele sempre vinha com outro nome." Helena sentiu o chão sumir. Perguntou mais, e a senhora comentou que o homem há muito tempo tinha sido visto com outro sobrenome, que trabalhava em áreas diferentes e que sempre procurava lugares com pouco movimento. Ao voltar para a pousada, Helena encontrou na cama uma foto pequena dentro do livro que ele estava lendo. Era a foto de um casamento antigo. Na imagem, um homem que lembrava Marcelo apertava a mão de outra mulher, e no fundo, um menino sorria. Helena percebeu aquele sorriso como um espinho. Ela tinha certeza de que nunca tinha ouvido Marcelo falar de filhos, nem de um casamento anterior. Abriu o armário e, entre roupas, viu uma pasta com documentos. Pegou-a com as mãos trêmulas. Havia uma certidão de casamento com outro nome. Uma cópia de um passaporte em que o nome não era Marcelo, mas sim Rodrigo Alves. A foto do passaporte era a mesma pessoa, mas o nome era diferente. Helena fechou os olhos. Tentou lembrar se havia assinado algum documento com o nome verdadeiro dele. Nos dias que passaram juntos antes do casamento, tudo pareceu perfeito demais para desconfiar de nome ou passado. A adrenalina subiu. Ela colocou a pasta de volta e deixou o quarto com a mala no colo, sem que ele visse. No corredor encontrou Marcelo na varanda, olhando o mar. Chegou perto, já com a voz contida. "Quem é Rodrigo?" perguntou. Marcelo virou devagar. O rosto dele se tornou uma máscara. "Rodrigo é só um nome velho", disse. "Tem certeza de que está bem, Helena? Você parece cansada." Ela viu ali a habilidade dele de inverter as coisas. Começou a duvidar de si mesma. Pensou que talvez estivesse exagerando, mas quando voltou ao quarto, encontrou uma mensagem no telefone dela. "Relaxa, confia em mim." Vinha do número dele. A frase parecia calorosa, mas soou como aviso. Naquela noite, um barulho vindo do andar de baixo chamou a atenção. Helena escutou vozes abafadas. Foi até a janela e viu dois homens conversando no jardim com lanternas. Um deles parecia ser conhecido por Marcelo.
Eles falavam baixinho sobre dia certo e documentos prontos. Helena sentiu o mundo girar. Não era apenas um passado diferente. Havia algo sendo planejado, algo que envolvia outras pessoas. Ela tentou acelerar o raciocínio. Talvez fosse alguma dívida, um negócio mal resolvido ou até algo ilegal. A cabeça dela rodava com possibilidades. A verdade é que, naquele momento, ela se sentia só. Estava longe de casa, sem família por perto, casada com um homem que não era quem dizia ser, ou pelo menos não era inteiro com ela. O medo cresceu mais que a vontade de voltar. Imaginou a reação das amigas, da mãe, se soubessem. Não queria humilhação, queria respostas. Na manhã seguinte, antes do café, Helena entrou no escritório da pousada e pegou o computador da recepção. Pesquisou por Rodrigo Alves e o nome de uma pequena empresa citada nos recibos. Encontrou notícias antigas, pequenas matérias locais sobre fraudes e pessoas que tinham mudado de nome para escapar de credores. Um arquivo apontava processos arquivados com um nome que batia com o do passaporte. Seu estômago gelou. Não sabia se aquilo era prova suficiente, mas era o primeiro fio que ligava o homem ao que ela suspeitava. Quando voltou ao quarto e confrontou Marcelo com calma, ele suspirou fundo, como se esperasse a pergunta. "Eu tenho passado difícil", iniciou. "Coisas que não contei porque queria proteger você." Helena sentiu raiva e pena ao mesmo tempo. Pediu que ele explicasse tudo. Marcelo falou sobre erros do passado, sobre segredos que carregava, mas nunca confessou mudar de identidade. Falou em termos vagos, pediu perdão, disse que tudo estava resolvido. Ela queria acreditar. Queria que o homem gentil que a pedira em casamento existisse de verdade. Mas uma parte dela já sabia que a lua de mel seria o lugar onde tudo iria se revelar. Naquela noite, decidiu vigiar. Escondeu-se atrás das cortinas e observou Marcelo sair para a varanda. Ele tirou do bolso uma chave pequena e abriu um compartimento secreto do criado mudo. Pegou um envelope e sussurrou ao telefone. "Vai dar tudo certo. Amanhã eu termino." Helena viu o envelope. No bolso dele, uma etiqueta com outro sobrenome. Seu peito apertou. A verdade estava ali, diante dos olhos, e ela não podia mais ignorar. Ao deitar, pensou em como contar para a família, em como recomeçar. Mas uma coisa era certa, ela não podia mais fingir que nada acontecia. Precisava descobrir quem ele realmente era e o que pretendia fazer. E por mais que doeu, também sabia que enfrentar aquilo significava correr riscos. O que ela não sabia era quão longe aquelas mentiras iam alcançar. E se existiria tempo para fugir. Na manhã seguinte, Helena acordou antes de Marcelo. Ficou observando o rosto dele, tentando reconhecer o homem que havia amado. Mas quanto mais olhava, mais sentia que estava diante de um estranho. O envelope escondido, o nome falso, os telefonemas secretos, os homens na pousada, tudo se misturava como um nó impossível de desfazer. Ela levantou devagar e foi até a recepção. Pediu um táxi. Queria ao menos saber se conseguiria deixar aquele lugar sozinha. O atendente respondeu que não havia táxis na região e que somente Marcelo tinha agendado transporte para o casal. O coração dela afundou. Entendeu que estava isolada. Quando voltou ao quarto, Marcelo estava sentado na cama olhando para ela. Os olhos dele acompanhavam cada passo. "Saiu para onde?" perguntou com um sorriso educado demais. Helena respondeu que tinha ido tomar ar. Marcelo levantou, a abraçou e disse que tinha uma surpresa para ela naquele dia. Falou sobre um passeio de barco privado, longe da praia e das pessoas. Helena tentou recusar, mas ele insistiu, dizendo que faria bem aos dois. O medo cresceu como um aviso silencioso. No fim da manhã, enquanto arrumava a bolsa, Helena encontrou um bilhete dobrado dentro de sua mala. Em letras rápidas estava escrito: "Não vá, ele não é quem diz ser." Não havia assinatura nem explicação. A mão dela tremeu. Era alguém da pousada?
Alguém dos homens que conversavam à noite, ou outra pessoa que conhecia Marcelo ou Rodrigo muito antes dela? Guardou o bilhete no sutiã e desceu as escadas. Ao chegar no deck, viu o barco esperando. O marinheiro parecia desconfortável, como se estivesse obedecendo ordens. Helena percebeu o olhar dele evitando Marcelo. Entrou no barco com passos lentos e sentou ao lado da janela. A embarcação seguiu para águas mais profundas. O vento batia forte e o silêncio entre os dois era pesado. Marcelo segurou a mão dela e disse: Helena, você precisa confiar em mim. Tudo o que faço é para proteger o nosso futuro. Ela perguntou de que futuro ele estava falando. Ele desviou o olhar e respondeu que havia gente perigosa que poderia prejudicá-los. O barco parou perto de um rochedo alto. Marcelo pediu que o marinheiro descesse para ajustar uma corda. Quando ficaram sozinhos por alguns segundos, Helena percebeu que era a primeira vez que não havia ninguém ao redor. A mente dela correu com pensamentos de fuga. Mas antes que pudesse agir, o marinheiro voltou e fez um sinal discreto para ela. Um movimento rápido com os olhos como se dissesse: não fique sozinha com ele. Helena entendeu. O barco voltou para a costa mais cedo, sem explicações. Marcelo ficou irritado e disse que o marinheiro era incompetente. Helena sentiu que havia algo maior acontecendo, algo que até desconhecidos conseguiam perceber. De volta ao quarto, Helena decidiu olhar novamente o envelope escondido. Esperou Marcelo tomar banho e abriu o compartimento secreto com um grampo. Dentro havia fotos, cópias de contratos e uma certidão de nascimento de uma criança com o sobrenome dele. Mas o que tirou o ar de Helena foi uma carta com a data de 2 semanas antes do casamento. Na carta, uma mulher dizia: você prometeu que não envolveria mais ninguém. Prometeu que iria parar. No fim da carta, um aviso: se ela descobrir, tudo acaba. Helena guardou tudo rapidamente quando ouviu a porta do banheiro abrir. Marcelo saiu com a toalha no rosto e perguntou se ela estava bem. Helena disse que só estava cansada. Ele a observou por longos segundos, como se tentasse decifrar o que ela sabia. Deitou ao lado dela e passou a mão nos cabelos dela com delicadeza falsa. Sussurrou: eu esperei a vida inteira para esse momento. Não vai estragar agora. As palavras eram doces, mas o tom era duro, quase uma ordem. Naquela noite, Helena fingiu dormir. Marcelo levantou e saiu do quarto com o envelope no bolso. Helena esperou alguns minutos e o seguiu em silêncio. Viu quando ele encontrou um dos homens da pousada na área externa. Ouviu apenas partes da conversa. Ele dizia que precisava de mais tempo, que Helena estava começando a desconfiar. O homem respondeu que não havia mais prazo, que tudo tinha que ser feito antes do retorno da viagem. Helena sentiu o sangue gelar. O que precisava ser feito antes da volta? E por quê? Quando Marcelo voltou para o quarto, Helena estava na cama, imóvel. Fingiu estar em sono profundo. Ele a observou por um tempo. Tocou seu braço e apagou a luz. O silêncio se espalhou pelo quarto, mas o coração dela batia forte, sem descanso. Ela sabia que precisava agir. Sabia que não podia mais esperar para descobrir o restante. E entendeu que naquela lua de mel, a verdade estava prestes a aparecer. Mesmo que fosse dolorosa, mesmo que mudasse tudo, mesmo que fosse tarde demais. Mas antes de dormir, Helena fez algo que não tinha feito até então. Pegou o celular e enviou uma mensagem para a melhor amiga, apenas com uma frase: se algo acontecer, procure por Rodrigo Alves. Quando amanheceu, o celular de Helena mostrava a mensagem enviada, mas nenhuma confirmação de entrega. A pousada tinha sinal fraco, e naquele momento ela percebeu que talvez sua única tentativa de pedir ajuda não tivesse chegado ao destino. Marcelo preparava o café com uma atenção exagerada, como se quisesse mostrar normalidade. Disse que tinham o dia livre e que iriam caminhar por uma trilha até um mirante escondido. Helena sentiu o corpo travar.
A ideia de caminhar por um lugar isolado, sozinha com ele, parecia uma armadilha. Ela tentou inventar uma desculpa. Disse que estava passando mal, que precisava descansar, que sentia tontura. Marcelo insistiu, dizendo que o ar fresco faria bem. Helena percebeu que não teria como recusar sem levantar suspeitas. Vestiu-se com calma, guardando às escondidas o bilhete encontrado na mala e o número da amiga escrito em um pedaço de papel. Saiu do quarto com passos calculados, analisando cada saída, cada pessoa, cada possibilidade. A trilha começava atrás da pousada, cercada por árvores altas que bloqueavam o sol. O som dos pássaros parecia distante. Marcelo caminhava à frente, guiando com segurança, como se já conhecesse o caminho. Helena percebeu que ele não consultava placas, nem mapas. Aquilo significava que ele já estivera ali antes, talvez muitas vezes, talvez com outras pessoas. O pensamento a fez estremecer. Depois de alguns minutos, um som inesperado ecoou pela trilha. Passos apressados vindo atrás. Helena virou e viu o marinheiro do barco se aproximando. Ele estava ofegante, como se tivesse vindo correndo. Ao alcançar Helena, fingiu amarrar o cadarço, aproximando-se o suficiente para sussurrar: "Volte para a pousada, não continue." Marcelo percebeu a aproximação e perguntou se havia algum problema. O marinheiro respondeu rápido, dizendo que só tinha vindo avisar sobre mudança do clima e risco de chuva forte. Marcelo agradeceu, mas seus olhos endureceram. O marinheiro se afastou, mas, antes de sumir pela trilha, olhou para Helena com preocupação. Marcelo segurou a mão dela e disse que estavam quase chegando. A trilha ficou mais estreita, com barrancos dos dois lados. Helena sentiu o coração bater forte, como se avisasse que aquele não era o lugar onde deveria estar. Quando chegaram ao mirante, o mar se estendia abaixo, com ondas que batiam contra as pedras. Era um lugar lindo, mas perigoso. Marcelo ficou atrás dela, colocando as mãos em seus ombros. Disse que aquele seria o começo de uma nova fase. Helena engoliu seco. Ela decidiu agir com calma. Falou sobre o futuro, sobre planos, sobre a vida que poderiam ter juntos. Tentou ganhar tempo. Perguntou sobre o passado dele, mas com um tom leve, como se fosse apenas curiosidade. Marcelo suspirou, disse que algumas coisas precisavam ficar enterradas, que a vida dele tinha sido complicada, mas que agora tudo estava sob controle. Helena perguntou se o nome dele era realmente Marcelo. Ele demorou alguns segundos para responder e disse que alguns nomes eram apenas ferramentas. Disse que o importante era quem ele era com ela. O vento soprou forte, levantando os cabelos de Helena. Ela deu 2 passos para trás, afastando-se da beira do penhasco. Marcelo percebeu o movimento e estreitou os olhos. O clima mudou. O silêncio ficou pesado. Helena disse que precisava voltar, que não estava se sentindo bem. Marcelo segurou seu pulso com força, mas sorriu, como se quisesse manter as aparências. Disse que voltariam então, mas que ainda tinham assuntos a resolver. No caminho de volta, Helena observava cada detalhe, pensando em como fugir. Quando chegaram à pousada, viu a senhora do artesanato conversando com o marinheiro. Ao ver Helena, a mulher fez um sinal discreto para ela entrar na lojinha. Helena disse a Marcelo que queria comprar água de coco e se afastou. Dentro da loja, a mulher fechou a porta e falou baixo: "Você não está segura. Ele já trouxe outra mulher aqui no passado. Depois, nunca mais vimos ela." Helena sentiu o chão sumir. Perguntou se ela sabia algo concreto, mas a mulher apenas disse que ninguém ousava falar sobre aquilo com medo de represálias. Helena voltou ao quarto com a cabeça girando. Marcelo estava sentado na cama, esperando. Disse que tinham recebido um convite para jantar em um restaurante afastado, na estrada. Helena recusou com firmeza, dizendo que precisava descansar. Marcelo insistiu mais uma vez, mas ela manteve a decisão. Ele saiu do quarto irritado, dizendo que ia organizar tudo sozinho. Quando a porta se fechou, Helena respirou fundo e começou a arrumar uma pequena mochila.
Pegou o dinheiro escondido, um documento seu e o pedaço de papel com o número da amiga. Abriu a janela e avaliou a distância até o chão. Era alta demais. Pensou em usar as escadas, mas sabia que poderia cruzar com alguém. Enquanto tentava decidir como sair, ouviu passos no corredor. O coração disparou. A maçaneta girou lentamente. Helena recuou, mas quem entrou foi o marinheiro. Ele fechou a porta rápido e disse: "Tem um carro esperando atrás da pousada. Você precisa sair agora." Helena perguntou por quê. Ele respondeu apenas: "Porque hoje é o dia que ele falou que terminaria tudo." As palavras cortaram o ar como gelo. Helena pegou a mochila e seguiu o marinheiro em silêncio. Desceram por uma escada de serviço e saíram pelos fundos. O carro estava ligado, escondido entre árvores. Quando ela entrou no banco traseiro, ouviu um barulho atrás. Marcelo estava na varanda procurando alguém. O marinheiro acelerou antes que ele pudesse ver o carro. A estrada era estreita e cheia de curvas. Helena olhava pela janela, tentando acreditar que estava realmente indo embora. Mas no fundo, sabia que aquilo não era o fim, porque ela ainda não sabia o maior segredo. Ainda não sabia o motivo real para ele ter se casado com ela. Ainda não sabia porque ela, entre tantas outras mulheres, tinha sido escolhida. E era essa resposta que poderia mudar tudo. O carro seguia pela estrada estreita, enquanto o marinheiro olhava nervoso pelo retrovisor. Helena tentava controlar a respiração, mas suas mãos tremiam. As árvores passavam depressa pelas janelas e ela sentia que, mesmo fugindo, o medo continuava sentado ao seu lado. Depois de alguns minutos, o carro parou perto de uma casa simples, afastada da estrada. O marinheiro pediu que ela descesse e esperasse dentro. Disse que voltaria com notícias. Helena perguntou quem morava ali, mas ele apenas respondeu que era alguém que poderia ajudá-la. E então foi embora, deixando-a com a sensação de estar começando mais um capítulo incerto. A porta da casa estava aberta. Helena entrou devagar. O lugar era modesto, com móveis antigos e cheiro de café fresco. Uma mulher apareceu na cozinha, enxugando as mãos no avental. Ela a observou com atenção, como se já soubesse quem estava diante dela. "Você é Helena", disse sem rodeios. Helena confirmou, perguntando como ela sabia. A mulher respirou fundo e respondeu: "Porque já estive no seu lugar." O coração de Helena disparou. A mulher se apresentou como Clara. Disse que anos antes havia se envolvido com o mesmo homem, mas ele usava outro nome naquela época. Contou que se apaixonou rápido, que ele era gentil, inteligente e misterioso na medida certa. Contou que também foi levada para aquela mesma pousada, que também ouviu conversas escondidas e também recebeu avisos tardios. Helena ouviu cada palavra com o estômago embrulhado. Perguntou o que tinha acontecido com Clara então. A mulher respondeu que conseguiu fugir, mas não antes de descobrir o motivo que movia aquele homem. Clara entregou a Helena uma pasta fina com papéis envelhecidos e algumas fotos. Disse que precisava ver com os próprios olhos. Helena abriu o material com cuidado. Ali havia informações sobre uma família rica, uma herança antiga, um patrimônio em disputa. No centro da história havia o nome de um homem mais velho, falecido há meses. E abaixo, uma lista de possíveis herdeiros. Uma linha chamou a atenção de Helena. Filha desaparecida aos 3 anos. E ao lado, rabiscado à mão, havia uma anotação. Localizada, confirmada. Helena sentiu o mundo girar. Ela olhou para Clara com incredulidade. A mulher assentiu. Ele acreditava que eu era a filha desaparecida, explicou. Mas eu não era. Quando ele descobriu, perdeu o interesse e sumiu. Helena tentou entender o sentido daquilo. Perguntou qual era a ligação dela com essa história. Clara olhou nos olhos dela e respondeu com calma, porque ele acha que a verdadeira filha é você. Helena recuou, como se tivesse levado um golpe. Disse que aquilo era impossível, que conhecia sua família, que sempre soube quem era.
Mas Clara explicou que o homem acreditava ter provas, que tinha documentos antigos, fotografias, registros de hospitais. Disse que ele precisava da herdeira para acessar bens bloqueados, para validar direitos, para assumir propriedades. Helena ficou sem ar. Tentou negar, mas uma lembrança distante veio à tona. Um comentário da mãe sobre um período difícil, uma mudança repentina de cidade, um silêncio sobre os primeiros anos de vida dela. Antes que pudesse organizar os pensamentos, ouviram um som de carro se aproximando. Clara olhou pela janela e ficou pálida. Disse que o marinheiro ainda não podia estar de volta. Mandou Helena se esconder no quarto dos fundos. Helena correu, fechou a porta e ficou atrás do armário. Passos ecoaram pela sala. Uma voz conhecida chamou pelo nome de Clara. Era Marcelo. Ele perguntava com calma fingida, mas havia firmeza em seu tom. Dizia que sabia que Helena tinha estado ali. Dizia que ela não deveria ter saído. Helena prendeu a respiração, tentando não fazer nenhum ruído. Escutou objetos sendo movidos, portas abrindo, a madeira rangendo sob os pés dele. Clara tentava despistar, dizendo que estava sozinha, que não sabia de nada. Marcelo não acreditou. Disse que a pousada tinha câmeras externas e que viu Helena sair com o marinheiro. O medo tomou conta do corpo dela como uma onda gelada. A porta do quarto se abriu devagar. Helena apertou os olhos, pronta para ser encontrada. Mas quem entrou foi Clara, que rapidamente fechou a porta atrás de si. Ela fez sinal para Helena ficar em silêncio e apontou para uma pequena janela que dava para os fundos da casa. Disse que ela precisava escapar agora. Helena hesitou, mas Clara insistiu, dizendo que seguraria Marcelo pelo tempo que conseguisse. Helena abriu a janela silenciosamente e saltou para fora, caindo em uma área cercada por árvores. Correu sem olhar para trás, com o coração batendo como um tambor. A estrada apareceu diante dela, deserta e longa. Não havia carros nem casas, apenas o som do vento atravessando as folhas. Helena caminhou rápido, depois correu, tentando se afastar o máximo possível. Ao longe, ouviu um grito. A voz de Marcelo chamando seu nome. Ela acelerou ainda mais. Sabia que não podia ser encontrada. Sabia que precisava chegar a algum lugar seguro. Mas a grande pergunta ainda queimava dentro dela. E se aquilo fosse verdade? E se aquele segredo antigo tivesse ligação com ela? E se a vida inteira dela tivesse sido construída sobre algo que nunca soube? Helena continuou correndo, sem imaginar que o próximo passo revelaria algo ainda maior. Algo que mudaria para sempre o que pensava sobre si mesma, sobre seu passado e sobre o homem com quem havia acabado de se casar. Marcelo alcançou Helena quando chegaram no ponto mais alto da trilha. Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. A Helena gritou. Eu não tenho herança nenhuma. Eu não tenho nada para te dar. Ele riu. Um riso curto, debochado. Você acredita mesmo nisso? Perguntou, tirando do bolso um envelope amassado. Eu sabia quem você era antes mesmo de você saber meu nome. Helena sentiu as pernas tremerem. Marcelo abriu o envelope e mostrou papéis, documentos antigos, assinaturas, fotos. Sua mãe nunca te contou nada. Mas você é, sim, a única herdeira da família Duarte. Eu tive acesso a todos os registros. Eu só precisava me casar com você antes que alguém te avisasse. Helena gelou. Era informação demais, mas ele continuou. Ah, e antes que você pergunte, sim, eu já fui casado. Casei com a Clara achando que ela fosse a herdeira. Olha o nível da minha burrice. Só que ela não era nada. Não valia um centavo para mim. Ela até teve um filho meu, um garoto. Mas, sinceramente, eu nunca liguei. Foi só consequência dessa história ridícula de eu ter apostado nas pistas erradas. Perdi tempo com aquela mulher à toa. Quando descobri que era você, eu fiz tudo certo. Te conquistei, casei. Agora, você só precisa colaborar. Você é um monstro, e se depender de mim, você não terá nada. Eu não vou te dar nada, respondeu Helena firme. Nada. Marcelo mudou na hora. O rosto dele endureceu.
Não brinca comigo, Helena. Eu não perdi anos da minha vida à toa. Você vai assinar o que eu mandar. Ele avançou, segurou o braço dela com força. Helena tentou se soltar, mas ele apertou ainda mais. Você não vai estragar tudo. Me solta! Ela gritou. Eles começaram a lutar. Não era uma briga bonita. Era desesperada. Ela tentando escapar, ele tentando controlar. Um passo em falso, um escorregão na pedra úmida e Marcelo quase a derrubou. Para de resistir, ele berrou. Eu não vou viver com você. Eu não vou te dar nada, ela gritou de volta. Marcelo levantou a mão pronto para machucar. Mas antes que ele encostasse nela, uma voz surgiu atrás. Já chega! Era Clara com quem ele se casou antes e o marinheiro. E mesmo assim Marcelo não parou. Nisso Clara, que chegou na frente do marinheiro, tentou ajudar Helena. Mas uma terrível tragédia aconteceu. O marinheiro gritou não! Na briga, Marcelo empurrou Clara, que escorregou e caiu do penhasco, deixando seu filho ainda pequeno. Helena e o marinheiro ficaram em choque. Marcelo tentou culpar Helena. Antes de ir atrás de Helena, o marinheiro, conhecendo Marcelo, já havia chamado a polícia, que presenciou tudo. Os policiais levaram Marcelo, ou Rodrigo, seu nome verdadeiro, algemado. Ele ainda tentou olhar para ela, mas Helena virou o rosto. Ele não tinha mais poder nenhum sobre ela. No fim, Marcelo foi preso diante de todas as provas e testemunhas, e Clara perdeu a vida ao tentar ajudar Helena. A criança, agora sem mãe e com um pai condenado, ficou totalmente desamparada. E foi justamente Helena, a mulher que ele tentou destruir, manipular e usar pela herança, quem conseguiu a guarda do bebê. Por ironia do destino, toda a obsessão de Marcelo para roubar a herança de Helena terminou ao contrário. Quem se tornou o verdadeiro herdeiro foi seu próprio filho, criado com amor por Helena, enquanto Marcelo apodrecia na cadeia sem nada além do peso dos próprios erros.